Mandar um grande abraço aos amigos que estão conosco nessa manhã, pessoal que está pelo rádio, pessoal que está pela internet, também o pessoal que está conosco através das lives. Live aqui da Rádio Clube e também a live lá do H2Foz. Novo mês começando e ela está já estreando esse mês, o 8º mês do ano, minha cara Valentina Rocha. Valentina, vou passar a bola para você já, e aí você não precisa me responder e devolver para mim, mas eu já vou passar para você a bola. Você é daquelas pessoas supersticiosas? Você tem medo do mês de agosto, Valentina Rocha? Bom dia. Bom dia, Moacir. De jeito nenhum, eu não tenho medo. Eu adoro o mês de agosto porque é o meu mês. É o mês em que eu faço aniversário. Eu, como uma boa leonina, adoro esse sol em leão, essas pessoas assim, né? Nesse ápice dessa jovialidade, da beleza. Eu adoro o mês de agosto, sou uma fã. E é lógico que, né, tem as superstições, eu sou supersticiosa, mas no mês de agosto pra mim não tem nada de ruim. É um mês que eu tô fazendo aniversário. Então a gente que já nem é egocêntrico, a gente adora, né? Então eu sou aí uma fã do mês de agosto. E quero já desejar aí também um bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. É sempre um prazer estar aqui nas manhãs de sábado, podendo trazer boas conversas para cá. O programa hoje estava supimpa, muito legal mesmo, gostei pra caramba. E o papo que a gente está trazendo hoje aqui já esteve no nosso programa. O professor Afonso aí deu uma opinião, como sempre, muito boa, muito qualificada sobre o tema que a gente está trazendo aqui. Estou muito bem acompanhada com duas acadêmicas aqui de universidades diferentes. A gente tentou trazer esse debate o mais democrático possível para que a gente consiga entender um pouco, o ouvinte, aí você que está nos assistindo no Facebook, sobre esse tema do debate às voltas às aulas, sobre o ensino remoto. A gente vai trocar aqui esse papo e estou com duas grandes. Bom dia, Carol. Bom dia, Uli. Bom dia, Valentina. Gostaria de agradecer o convite, né? Fico muito lisonjeada em participar desse debate. Também, fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada, Valentina. Que isso, meninas. Muito obrigada a vocês. Eu acho que eu, enquanto estudante, né, enquanto professora, sinto que é uma obrigação minha, sinto que a gente tem que trazer esse papo mesmo para cá, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa, quanto mais falar e fazer com que as pessoas reflitam, né, do papel do professor nesse momento, do papel do aluno, né, e de todas as pessoas que estão aí envolvidas dentro desse processo, né, educacional, é extremamente importante. E hoje o objetivo da gente trazer aqui é trazer um pouco da ótica dos alunos, né, da realidade dos alunos, que são aí, né, quando a gente está falando de dentro da universidade, são os principais, são aquele que sofre com o processo, seja com ficar sem, né, seja com voltar, seja com as atividades remotas e assim por diante. Eu, antes de mais nada, queria que vocês se apresentassem para a gente, dizer aí qual o curso que vocês fazem, há quanto tempo vocês estão na universidade. E, Carol, pode começar, por favor. Bom, eu estudo Direito na UniOeste, né? Eu estaria no 4º ano, se estivesse dando aula. E é isso, fazem 3 anos completos, 4 anos agora que eu estou na universidade. Sou a Uli, eu sou bacharelanda em Geografia pela Unila. Eu já estou agora no meu 4º ano e meio. Eu me formaria também nesse ano, mas com as condições, acho que agora é o ano que vem. É isso, é importante a gente trazer aqui para esse debate, por isso que, né, justifica o convite da Uli aqui, para a gente também trazer essa referência de quem está sendo diretamente afetado. O Uli não é daqui, é do estado de São Paulo, ela pode confirmar aí para a gente, e também está fora de casa, também está longe dos familiares, né, e a gente quer falar um pouco disso. Eu queria que vocês contassem como estão a realidade das universidades de você. Eu, por exemplo, vi essa semana e conheci a Carol através disso, que a UniOeste, ela lançou aí, né, nas suas redes sociais, elas sinalizaram uma questão das voltas às aulas remotas, né, e cumprindo um pouco da carga horária. Eu queria que vocês falassem como está na Unila, como está na UniOeste, por favor. Posso começar? Por favor, Eu acho que esse é um assunto muito pertinente, porque realmente a UniOeste está com umas discussões bem calorosas, né, sobre esse assunto. As nossas aulas, elas foram suspensas no dia 16 de março, lá no início da pandemia, né. Primeiramente, essa suspensão seria por 14 dias, mas aí depois, lá no dia 27 de março, a UniOeste publicou um decreto, um ato administrativo que suspendeu as aulas, então, por um tempo indeterminado. E desde então a gente meio que ficou assim, no escuro, né? A gente não teve
outra posição oficial da universidade a respeito disso. Se o calendário seria cancelado, se a gente havia alguma previsão de volta às aulas EAD. Eu acho meio que basicamente esqueceu dos alunos, digamos assim, até porque a própria universidade está focada no combate ao coronavírus, né? O nosso hospital universitário está atendendo a demanda da população, diversos bolsistas e alunos estão fazendo pesquisa e trabalhando na linha de frente, né, no combate. Então a volta às aulas ficou meio que em segundo plano, que é até compreensível, né, no momento que a gente está vivendo. É uma prioridade. Mas, como eu disse, a gente ficou meio que no escuro, né? Já havia algum debate entre os alunos. Será que a gente vai ter AD? Mas será que pode? Será que é possível? Será que todo mundo pode? E por causa dessa pressão dos alunos e também do corpo docente, né? A UniOeste publicou uma resolução lá em junho, 3 meses depois, onde ela instituiu uma comissão de caráter consultivo, né? Era uma comissão para estudar, avaliar e planejar, né, a retomada das atividades remotas. E essa comissão ela é formada por 27 membros, entre eles professores, alunos e mais agentes necessários, né? Para discutir a retomada dessas aulas. Essa comissão ela era consultiva, né? Ela não tinha nenhum poder de decisão. Ela era meramente opinativa e indicativa de sugestões para subsidiar, né, as decisões dos órgãos deliberativos, que são os colegiados superiores da universidade. E essa comissão elaborou um questionário para a comunidade acadêmica. Inclusive, a chamada do questionário era: estudante, a UniOeste quer te ouvir sobre o retorno das atividades remotas, né? Nossa, olha só, a UniOeste quer nos ouvir, né? Ela não nos esqueceu. A gente sentiu que alguma coisa estava indo para frente. E esse questionário, ele era composto por várias perguntas, referentes à condição física, mental, né? Uma pesquisa socioeconômica visando obter informações sobre as condições dos alunos para ver se é possível uma eventual retomada. E, assim, eu trouxe alguns dados do questionário para vocês entenderem mais ou menos o porquê que houve toda essa discussão, né? A UniOeste, ela tem 9.265 alunos de graduação. E desses 1.739, 73% dos alunos respondeu ao questionário. Ou seja, quase 2.500 alunos não responderam ao questionário, né? São alunos, então, que a UniOeste não tem noção da condição. Por que eles não responderam? Né? Um dos motivos pode ser justamente a falta de acesso à internet desses alunos. Outro dado é que, dos alunos que responderam, aproximadamente 7% afirmou que não possui notebook ou tablet, né? E a gente que é universitário, a gente sabe, né, que não é possível estudar, escrever um artigo, fazer um trabalho sem um computador. Como é que vão ficar esses alunos? Outro dado também interessante, 40% dos alunos, mais ou menos quase a metade, né, afirmou que não possui boas condições de estudo em casa. Isso já mostra que a qualidade do aprendizado, do ensino, vai cair bastante. E por fim, eu acho que a pergunta mais importante do questionário era a opinião dos alunos a respeito do EAD. E 57,57% dos alunos, ou seja, a maioria absoluta, afirmou que não quer aula EAD. Seja por não ter acesso, ou ter um acesso de forma precária, ou mesmo por causa da decadência da qualidade do ensino via EAD, né? Então, Carol, acho que você tocou em alguns pontos muito importantes e que a gente vai voltar a falar. Quando a gente fala aí da volta das aulas, né, para o ensino remoto, e a Uli vai poder falar isso para a gente também, porque ambos os cursos, as instituições, são de cursos presenciais, né? E daí a gente vai falar aí também quais são as dificuldades e quais são os problemas, né? Quais são as problemáticas da gente mudar. Eu também sou matriculada num curso presencial, da gente fazer essa transferência de um curso presencial para IAD. Uli, eu queria que você contasse como está lá na Unila, se foi feita, como na UniOeste, essa consulta para os alunos. Fala para a gente. Então, eu queria começar, primeiro, fazendo uma diferenciação entre IAD e ensino remoto emergencial. O IAD é uma modalidade de ensino aprovada pelo MEC, de caráter permanente. O ensino remoto emergencial é o MEC aprovou, né, esse ensino remoto emergencial justamente para a gente conseguir retornar essas aulas
da universidade durante o tempo da pandemia. Então, é muito importante a gente diferenciar o IAD do ensino remoto emergencial, principalmente nesse momento político que a gente está vivendo, né? Que a gente tem que saber muito bem o que significa cada coisa. Porque o ensino remoto emergencial, ele é uma coisa que a gente está pensando em colocar no meio dessa pandemia, né? Pensando em aprovar, em começar a voltar às aulas dessa forma, mas o caráter dele é por um tempo específico, até o final da pandemia. E isso é muito importante que a gente sempre relembre e não esqueça, né? Porque os nossos cursos, eles são presenciais. A universidade, ela tem esse caráter crítico, esse caráter de discussão crítica, de levantar a discussão de dentro das salas de aulas, a gente conseguir conversar e ouvir todo mundo, né? Então, eu acho muito importante a gente sempre lembrar do ensino remoto emergencial por tempo determinado. E aí, entrando um pouco na Unila, fui completamente contemplada pela Carol. A Unila está passando pelo mesmo processo, as aulas elas foram suspensas no dia 17 de março. E aí, desde então, a Unila ela criou um comitê institucional de enfrentamento à Covid-19. E desde então a universidade ela está ativa. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que a universidade ela está ativa. A Unila ela está com muitos projetos de enfrentamento ao Covid-19. Ela está com as atividades de projeto de pesquisa, projeto de extensão ativas também. Os projetos estão acontecendo, as pesquisas estão acontecendo, né? E aí no meio de tudo isso a Unila também fez uma consulta pública. E aí foi criada uma comissão de acompanhamento e planejamento de atividades acadêmicas para justamente fazer a análise dessa consulta pública e pensar, né, como retornar, como fazer esse retorno das aulas no meio de todo esse processo que a gente está passando, completamente atípico. E a consulta pública da Unila, ela teve... Bom, a Unila tem 5.317 graduandos, e 2.389 graduandos responderam à pesquisa. Isso é menos de 50% também da universidade. E eu acho que um ponto importante que a Carol pontuou plenamente, assim, é justamente por que 50% da universidade não respondeu, né? A gente tem que pensar que se esse foi uma consulta pública, ela foi feita pela internet. Então, para que os alunos pudessem responder, eles teriam que ter o acesso à internet. E a gente, na Unila, diferente da UniOeste, a gente está falando de alunos de toda a América Latina, né? Pela questão da integração, a gente tem alunos de todas as partes. Então, a gente tem que pensar, além de todos os estudantes de todas as regiões do Brasil, também nesses estudantes que também estão ao longo de toda a América Latina, né? E nenhum instituto, a Unila é dividida por institutos, nenhum instituto conseguiu resposta de mais de 45% dos alunos. Então, o instituto, inclusive, que conseguiu a maior porcentagem de respostas foi o ILATIT, que é o nosso instituto, que está em Geografia, as Engenharias, e eles conseguiram 45,28% dos alunos respondendo. Então, isso... Eu acho que justamente a universidade, né, tem que pensar por que não teve uma adesão tão completa para os alunos responderem essa consulta pública. E se os alunos não conseguiram nem responder essa consulta pública, como a gente pode pensar em implantar um ensino remoto emergencial no meio dessas condições, né? E a pesquisa da Unila, a gente achou que teve ali algumas dificuldades, acho que ela deixou de perguntar coisas essenciais, ela perguntou coisas não tão essenciais, como, por exemplo, como você estudava durante os semestres normais, né? Durante os semestres tradicionais. E aí as respostas, elas também são indicativas de algo. 75% dos alunos responderam que estudavam com livros e apostilas, né, papel físico. Na mão. Físico. Então, todas essas respostas, elas já indicam alguma coisa, sabe? E aí eu queria só colocar também que o retorno às aulas da universidade é um assunto muito complexo, que a gente aborda, a gente pega muitas coisas, é tipo
uma estrela com várias pontas e vários assuntos que a gente tem que tentar pensar, e eu acho que a gente pensar em um determinado tempo, né, curto, de como implantar esse ensino, eu acho que a gente tem que pensar em muitas partes, né? A gente tem que pensar nos professores que não necessariamente tiveram uma formação para ensino e aprendizagem de forma online. A gente tem que pensar nos alunos, a gente tem que ver a familiaridade e o acesso, além do acesso, né? A gente tem que ver a familiaridade desses alunos. Acho que todo mundo conhece algum amigo, colega de faculdade que fazia todos os trabalhos na biblioteca, que utilizava os espaços da universidade, porque a universidade ela é pública e ela dá esse acesso para o aluno. Então, a gente tem as bibliotecas que ficam o dia inteiro com a internet lá e com os computadores e tudo mais. E que às vezes são o único acesso, né, Uli? Às vezes são o único acesso que as pessoas realmente têm, né? E a gente, né, dentro da geografia, a gente sabe que gostamos muito de estatística porque ela realmente expressa o que as pessoas, né, estão passando. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês e que vocês trouxessem como está a realidade de vocês. Como a Uli falou, isso é um papo, assim, que tem diversas frentes. Se a gente for falar, por exemplo, das condições psicológicas do povo brasileiro e dos jovens brasileiros e dos universitários, a gente vai entrar num ponto muito importante. Eu queria que as duas, aí começando pela Carol, falasse para a gente como você está passando essa pandemia e qual é a sua opinião sobre a volta às aulas. Bom, com as aulas suspensas, né, os estudos eles deram uma boa decaída, né? É muito mais difícil. Eu ainda estudo por conta própria, faço alguns cursos online, mas é muito mais difícil você ter concentração em casa. O nosso rendimento cai bastante, né? Às vezes você tá concentrado, daí vem alguém, abre a porta, ou vem seu gato e senta no notebook, e aí você já se concentra, né? E a minha opinião, né, sobre o EAD, na verdade, a UniOeste, ela, por exemplo, ela fez agora no dia quarta-feira, dia 29 de julho, ela tomou a decisão, né, numa decisão quase aristocrata, digamos, de retornar com as aulas remotas, né? Ignorando o resultado das pesquisas e da opinião dos alunos. E a resposta que a gente obteve, né, através dos nossos representantes, dos alunos, os representantes conseguiram falar alguma coisa nessa reunião, a resposta que a gente teve foi basicamente: não gostou, não pode, tranca o curso e espera. Né? E isso é muito errado se a gente for pensar que se trata de uma universidade pública. Né? Até se a gente pesquisar o significado de universidade, a gente encontra qualidade ou condição de universal. Né? Esse é um dos princípios básicos da universidade pública, que é justamente a universalidade do ensino. A partir do momento que a gente, mesmo que seja uma minoria, mas que a gente implementa um ensino remoto e uma parte dos alunos não consegue, isso se torna uma forma discriminatória de ensino. Antes de a gente instituir um EAD, deve ser levado em conta vários fatores, como a Uli disse, né? E entre eles, uma política de assistência estudantil durante essa vigência para dar condição de inclusão digital para esses alunos, né, que não dispõem de equipamentos e de acesso à internet. Então, eu acho que a partir do momento que a gente conseguir falar de igualdade de condições entre os alunos, aí sim a gente consegue falar da implementação do EAD. Mas eu acho que se não for possível essa igualdade, né, eu acho que a forma mais democrática, menos discriminatória, é tentar esperar até a gente ter condições de retornar com as aulas presenciais. Muito bom, Carol. Uli? Vou começar com a minha opinião pessoal e depois eu argumento ela. Eu sou contra o retorno, das aulas emergenciais online, justamente pela questão do acesso. A gente sabe que o acesso não é universal, e a partir do momento que o nosso acesso não é universal, a universidade, que é esse lugar universal, essa universidade pública, né, que é universal e que é de graça para as pessoas ocuparem e participarem desse espaço, a partir do momento que você precisa pagar a internet, por exemplo, ela não é mais pública, né? A partir do momento que você precisa de um computador, ela não é mais pública. Então, eu acho que a universidade, tomando uma decisão assim, completamente vertical, como a UniOeste está fazendo, que eu estou sabendo agora aqui também com vocês, completamente vertical e sem considerar a opinião dos alunos, eu acho que
Isso é a universidade fazer e perpetuar o que a sociedade já faz todos os dias, que é excluir cada vez mais os mais excluídos, que já são menos favorecidos. A UNILA, ela está tomando uma decisão diferente da UniOeste. A gente tem o comitê, a comissão, que está estudando essas atividades. Eles estão escrevendo as minutas deles, estudando como vai ser esse retorno, e papos de corredores virtuais, né? Porque não existe mais corredor. Então, nos papos virtuais por aí, a gente está sabendo com algumas... Bom, nada é oficial, porque oficialmente a UNILA vai decidir o que vai acontecer no dia 14 de agosto, sexta-feira que vem, na outra. E o que tá sendo discutido é um ensino remoto emergencial opcional. Só que aí eu acho que a gente tem um opcional que pode encobrir muitas coisas também, né? Eu acho que, assim como a Carol falou, se for para ser opcional, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que garantir que seja opcional para todos. Então, a gente tem que garantir que todos os alunos, todos os 5.600 alunos da UNILA, tenham a opção de escolher se eles querem, de fato, fazer o ensino emergencial remoto ou não. E que aqueles que não quiserem fazer não sejam prejudicados, porque já que é a opção, esse momento tem que ser opcional. E aí a gente entra nas questões dos auxílios de permanência e assistência estudantil, que tem um período fechado de 4 anos no período normal, né? E aí a universidade num coma que ela entrou, parece, né? Porque a universidade está funcionando, as pesquisas estão avançando, essas coisas estão acontecendo, mas ao mesmo tempo tem algumas questões que elas não estão sendo respondidas, como, por exemplo, como fica o pessoal dos auxílios. Se eles têm 4 anos para se formar, como eles vão fazer agora, já que a gente já ficou mais de um semestre parados, né? E como que vai ficar a questão deles? Eu acho que a universidade tem que dar uma resposta imediatamente para essas pessoas, porque a gente está falando de, literalmente, pessoas que estão com incertezas sobre continuar em Foz do Iguaçu, sobre continuar na universidade, e pessoas que já tiveram um trabalho muito maior, elas já tiveram que dar um salto muito maior que, por exemplo, eu tive que dar para entrar na universidade. Elas tiveram que desdobrar muita energia para estar nesse lugar, para, nesse momento, elas serem de novo excluídas. Então, por esse motivo, eu tenho essa opinião. Com certeza, Ulia. Acho que vocês duas foram muito importantes aí para a construção desse debate. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu acho que é muito importante a gente trazer essas opiniões para cá, porque, como a Uli mesmo disse, era o ano de formação. A gente precisa excluir agora esse egoísmo da parte, né? De ficar, mas é que eu queria, mas é porque eu vou ficar mais um ano a mais, e a gente começar a pensar no todo. Eu conheci a Carol através de uma publicação que a UniOeste fez, e daí estava, né, dizendo quais eram as coisas que foram decididas nessa reunião do dia 29, e lá os comentários eram assim, e a Carol pode confirmar aqui comigo, eram 100% negativos, de aonde que estão a decisão dos alunos, o porquê que perguntaram. Então lá, naquele momento eu falei, a gente precisa trazer esse debate para cá, a gente precisa conversar sobre isso, e eu queria muito agradecer. A gente está chegando aí, né, nos nossos minutos finais, mas é muito importante a gente construir esse debate aqui, é muito importante a gente saber que dentro da universidade a gente precisa deixar de egoísmo, a gente precisa pensar no todo. Então eu queria que vocês deixassem as falas de vocês finais, aí o convite para quem está nos ouvindo também topar participar desse debate, também participar aí dessa discussão que influencia ao pai do aluno, à família, aos professores que vão ser aí, né, sobrecarregados, aos alunos que estão aí, né, abandonados, aos calouros. Ninguém fala dos calouros, né? E quem entrou, veio de outro lugar para começar e ainda não começou. Queria que vocês deixassem esse alô final. Bom, queria agradecer pela oportunidade novamente. Eu acho muito importante os alunos terem esse espaço de fala, ainda mais agora, quando a UniOeste calou a nossa voz, digamos assim, né? Ignorou totalmente. Você falou dos calouros, por exemplo, eles nem mesmo podem trancar o curso, porque é o primeiro ano deles, né? E, enfim, eu queria agradecer realmente, e é isso. E vamos continuar a conversa. Eu acho que a gente pode marcar outros lugares para a gente continuar esse debate. Uli.
Eu queria agradecer imensamente esse espaço. Eu acho que essas discussões são muito pertinentes, principalmente no momento que a gente está passando, e tirar essas discussões de dentro da universidade, porque lembrar que a universidade, ela não tem um muro que fecha ela lá dentro. A gente sempre pensa que a universidade é fechada, que a gente fica lá estudando dentro da sala, não sei o quê. Não, a gente está estudando justamente para conseguir melhorar a sociedade que a gente está, para conseguir melhorar o espaço que a gente está. Então, essa discussão é muito pertinente fora da universidade, trazer a gente para cá e trazer outras pessoas para escutar, né, a nossa opinião, a nossa voz. E é isso, eu acho que a gente pode, inclusive, fomentar esses debates em outros lugares. Eu queria fazer um convite. Posso fazer um convite? Por favor, vai lá, com certeza. O CEPEG, que é o Centro de Estatísticas de Geografia da Unila, a gente fez uma consulta pública também para os estudantes de Geografia, e aí o nosso resultado final foi meio a meio, metade das pessoas queriam suspensão, metade das pessoas queriam voltar, e a gente percebeu que as pessoas que queriam voltar, e mesmo as pessoas que queriam suspensão, elas não estavam entendendo muito bem o que é esse ensino remoto emergencial, então a gente está aí organizando um evento que vai acontecer do dia 10 ao dia 21 de agosto, e o evento se chama Encontros, o ensino remoto emergencial sobre a perspectiva de quem o está vivenciando. Então a gente vai justamente trazer pessoas que já estão vivenciando esse ensino remoto emergencial para conversar com a gente. Eu convido toda a comunidade acadêmica da UniOeste, da Unila, pessoas que estão escutando. As particulares, né? A gente tem que para cá as particulares, então a galera que está ouvindo aí também, que está numa instituição, que também estão passando por esse processo, venham com a gente nesse debate. Obrigado pelo convite, Uli. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, já deixo aí o apelo para a gente continuar também. Eu estou sempre disposta a gente continuar debatendo. Eu aqui na posição de entrevistada fui completamente contemplada, né? Sou universitária também, estou dentro desse ambiente e também estamos aí aflitos com as decisões. Muito obrigado mais uma vez, um bom final de semana. Moacir, tá contigo. Obrigado, Valentina, mais uma vez por essa participação maravilhosa, essas jovens que muitos nos deixam felizes com esse procedimento, com essa postura. E nós estamos aqui com o nosso Marco Zero, edição deste sábado maravilhoso, às 11h47, e agradecer as pessoas que estão conosco mandando seus comentários, né? O Augusto Tomazini Galvão diz que foi muito boa a entrevista, dá os parabéns para a Carol. A Vitória Repanas diz que as dificuldades dos estudos EAD são inúmeras. Ela mesma, durante os primeiros anos de graduação na UniOeste, não tinha acesso ao computador fora da universidade. Suas pesquisas eram sempre feitas na biblioteca com o apoio dos equipamentos da universidade, no contraturno das aulas com livros, apostilas, enfim. E como a ULI também é contra o retorno do EAD, que não está levando em consideração a inclusão dos alunos como da UniOeste, aliás, sem a inclusão no processo decisório quanto a este retorno, diz a Vitória Repanas, comentando na nossa live lá no Facebook. Muito bem. Marco Zero, onde tudo começa.